abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo de número 32 ao versículo de número 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32 ao de número 37. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e a multidão dos que criam estava unidos de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e a depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiria a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, gratos somos, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Gratos somos, Senhor, porque sentimos a Tua presença, porque podemos Te louvar, porque podemos engrandecer o Teu santo nome e que podemos, Senhor, sentir o Senhor falando conosco neste lugar. Te pedimos, poderoso Deus, continua, Senhor, a nos falar, continua, Senhor, a trabalhar no nosso meio, continua, Senhor, a cumprir e a realizar a Tua obra em nós. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a cumprir em nós aquilo, Senhor, que Tu tem para cada um de nós. E possamos, Senhor, continuar e prosseguir em Te conhecer. Senhor, fala, Senhor, conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua poderosa voz. Senhor, que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é o ter o Teu nome engrandecido, é ter o Senhor reconhecido em nosso meio, que pessoas possam olhar para nós e possam ver a Tua presença, que nós venhamos a nos diminuir todos os dias, para que Tua face resplandeça em nós, para que o Senhor seja glorificado e exaltado, para que possamos falar igual o Seu apóstolo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Continua, Senhor, conosco neste lugar, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito de Pedro e João presentes no Sinédrio. Pedro e João anunciando e dizendo que Jesus tinha, através do nome de Jesus, aquele homem voltou a andar, começou a andar, pois ele era coxo de nascença. Aquele homem anda pelo poder do nome de Jesus. E aonde aqueles homens tentaram coagir e tentaram fazer com que os apóstolos de Cristo Jesus não falassem mais do nome de Cristo Jesus, eles começaram a ameaçá-los para que eles não falassem o nome de Cristo Jesus mais, pois eles fizeram de tudo para apagar Cristo Jesus da história. Crucificaram Cristo Jesus na cruz do Calvário, achando que assim acabaria o Evangelho de Cristo Jesus. Mas Deus, por sua misericórdia e graça, resgatou e ressuscitou Cristo Jesus, antes qual Ele tinha prometido que iria fazer. Ressuscitou Cristo Jesus ao terceiro dia, e hoje Ele vive e reina para todos sempre, e o seu nome há todo poder e toda autoridade. E os apóstolos dizem, aqueles homens: podemos nós ir contra Deus e a favor de vocês? Precisamos viver Cristo Jesus. Precisamos anunciar e proclamar o Evangelho de Cristo Jesus
para isso que Ele nos chamou, para isso que Ele nos salvou, para que possamos ser suas testemunhas, testemunhando deste amor. Estamos vendo agora a igreja, a generosidade da primeira igreja cristã, da igreja primitiva de Cristo Jesus. A multidão dos que criam estavam unidas de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser seu alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. A igreja de Cristo Jesus, a igreja primitiva, nos ensina diversas coisas. Esse texto a qual estamos lendo e iremos analisar vai nos dizer que a multidão dos que criam estavam unidos em coração. A multidão daqueles que criam a igreja do Senhor, ela precisa estar unida em coração. Ela precisa estar unida em amor. Ela precisa estar unida com um propósito de anunciar e de viver o amor de Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus disse: um mandamento se vos dou, amai-vos uns aos outros. A igreja de Cristo Jesus precisa viver este amor. A igreja de Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus disse que a igreja, que os apóstolos seriam conhecidos por esse amor. E que amor é esse, pastor? Pelo amor ágape, o amor sacrificial, o amor que dá a sua vida pelos seus irmãos. Por isso a igreja primitiva, eles viviam em unidade de coração. Eles não viviam uma unidade fingida. Eles não viviam uma unidade que falava só de boca para fora, mas eles viviam uma unidade de coração, uma unidade verdadeira, uma unidade a qual Cristo Jesus nos chamou para viver. Pois é muito fácil dizer eu amo meu irmão, mas o meu coração está longe disso. É muito fácil com a minha boca proclamar eu amo meu irmão, eu quero bem do meu irmão, eu quero que ele cresça, que ele multiplique, que ele seja abençoado por Deus. Mas por dentro o meu coração está dizendo eu quero que ele vá para o inferno, eu quero que dê tudo de ruim na vida dele, eu quero que minha vida seja melhor. Ele pode até ser abençoado, mas primeiro eu, segundo os meus, e depois ele. E não é esse amor que Cristo Jesus nos ensinou. O amor que Cristo Jesus nos ensinou é o amor que dá vida pelos seus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus amou os seus até o fim. Ele amou os seus, inclusive o filho da perdição. Ele amou os seus, inclusive aquele que lhe negou 3 vezes. Ele amou os seus até o fim. E é esse amor que Cristo Jesus nos ensina a viver. É esse amor que Cristo Jesus requer da sua igreja. Requer que a sua igreja viva, que a sua igreja faça viva este amor. Este amor ágape, o amor sacrificial. Este amor a qual Jesus vira para Pedro e Pedro diz: Pedro, tu me amas? E talvez você pense, mas Pedro disse: eu te amo, Senhor. Mas no original, o grego, existem 3 tipos de amor. O amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor eros, que é entre o homem e a mulher. E o amor filos, que é o amor de irmão. E Pedro, quando fala para Jesus, ele fala filos, o amor de irmão. Jesus pergunta ágapes mi, e ele fala filos. E por isso Jesus pergunta de novo ágapes mi, e ele diz filos. Por isso que quando olhamos e não entendemos às vezes, porque está escrito eu te amo, e Jesus pergunta de novo e pergunta de novo, é porque Cristo Jesus quis e queria dizer que o que Ele quer de mim e de você é que você viva este amor, o amor ágape, que você viva este amor, essa unidade de coração, que você viva verdadeiramente como um cristão em Cristo Jesus. Jesus te chamou para viver um amor verdadeiro, um amor de coração. Por isso a palavra do Senhor nos diz que Ele procura
em espírito e em verdade. Deus, Ele requer que você viva uma vida verdadeira. Você viva uma vida não fingida. Você viva uma vida em amor, em união de coração. Quando você vive junto com seus irmãos de coração, você pensa na necessidade do outro ao lugar da sua. Quando você vive verdadeiramente de coração, entrega de coração, você não está preocupado com o seu eu, você não está preocupado com as suas finanças, você não está preocupado se é seu ou se não é, você está preocupado em ajudar, em viver uma vida de amor, de compaixão, uma vida de entrega. Cristo Jesus nos chamou para viver esta vida. Cristo Jesus nos chamou para viver esta unidade. E aquela igreja primitiva em Cristo Jesus, a qual recebeu o Espírito Santo de Deus para os fortalecer, para fazer com que eles vivam esta vida em comunhão, é o mesmo Espírito que eu e você recebemos quando entregamos as nossas vidas a Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como nós nos convertermos a Cristo Jesus sem antes o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Só há conversão pelo Espírito Santo de Deus. E por isso aquela igreja vive uma unidade. Aquela igreja vive unida em coração, em propósito. Aquela igreja é um exemplo de igreja para nós como cristãos em Cristo Jesus. Precisamos viver como igreja no mesmo propósito. Precisamos caminhar na mesma direção. Precisamos buscar fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos, como igreja do Senhor, ser um time e jogar para o mesmo gol. Precisamos, como igreja do Senhor, viver o mesmo propósito e anunciar e viver o amor de Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para viver este amor. O Senhor te chamou para proclamar este amor. O Senhor te chamou para ser testemunha deste amor sacrificial, que Ele entrega a sua vida por amor de mim e por amor de vocês. Cristo Jesus te chama para viver esse propósito. Precisamos, como igreja do Senhor, viver uma união de coração e de propósito. Estarmos unidos no mesmo propósito. Estarmos unidos para que a palavra do Senhor seja proclamada. Estarmos unidos para que a igreja do Senhor cresça abundantemente, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas venham reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Precisamos verdadeiramente, como a igreja do Senhor, viver em comunhão, viver em união, viver uma união verdadeira em Cristo Jesus. E se temos que viver deste modo, tenhamos que analisar as nossas vidas, tenhamos que verificar de qual modo estamos vivendo como igreja do Senhor. Pois eu sozinho não sou igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, mas eu me torno igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos. Jesus vai nos dizer que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estaria. A igreja do Senhor é a união, é a comunhão dos santos. Eu não posso ser corpo de Cristo, corpo de Deus, sozinho. Eu somente torno corpo quando eu estou junto com o meu irmão. Quando eu estou vivendo em harmonia com o meu irmão. Eu me torno corpo quando eu vivo em comum acordo com o meu irmão. Se você analisar o seu corpo, a sua vida, você vê que os membros do seu corpo, eles agem
para que a sua vida seja saciada, a sua vida seja alimentada, a sua vida seja cuidada, a sua vida seja cuidada. Por isso precisamos agir de igual modo. Somos corpo de Cristo Jesus, corpo, igreja de Cristo Jesus, e precisamos seguir no mesmo propósito, precisamos seguir na mesma direção, precisamos amar uns aos outros, viver esta união de coração verdadeira, a união que Jesus nos chamou para viver. O Evangelho de Cristo Jesus é esse. E talvez você possa se perguntar, pastor, mas não é fácil viver e aceitar as coisas, viver e aceitar aquilo que meu irmão faz ou fala. Mas Jesus não disse que seria fácil. Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo para que nós viéssemos a morar com Ele eternamente. E por isso Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você foi chamado para viver este amor. Você foi chamado para viver em comunhão. Você foi chamado para viver um amor verdadeiro, um amor de coração. E essa igreja entendeu esse amor. Essa igreja entendeu o chamado de Cristo Jesus. Essa igreja entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho. Infelizmente, temos vivido um Evangelho fingido. Infelizmente, temos vivido um Evangelho pregado em outros lugares, na internet, em muitos lugares, aonde o Evangelho é um Evangelho de riquezas, o Evangelho é um Evangelho de conquistas, o Evangelho é um Evangelho de ter, de possuir, de conquistar. Mas ninguém mais prega um Evangelho de negar a si mesmo. Ninguém quer mais pregar um Evangelho de tomar a sua cruz todos os dias e seguir a Cristo Jesus. É muito fácil você dizer: venha que Deus tem para te dar, venha que Deus tem para realizar na sua vida, venha que Deus tem para te fazer ser engrandecido, seu nome ser grande, você ser rico, você ser reconhecido e ter dinheiro. Mas quando você prega o verdadeiro Evangelho, se você não negar a si mesmo, se você não negar a sua vontade, se você não negar o seu eu, se você não entrar pela porta estreita, que é Cristo Jesus, você não chegará a Deus. Isso não enche igreja, isso não enche lugares. Mas quando se coloca uma placa: venha que você receberá o seu milagre, faça isso que acontecerá na sua vida e na sua casa, pessoas vão atrás. Mas quando é pregado o verdadeiro Evangelho, é necessário reconhecer que Cristo Jesus, Ele é Senhor da sua vida e você não é nada. É necessário reconhecer que quem vive é Cristo e que nós somos escravos de Cristo Jesus por amor. Por isso, o Senhor diz ao homem, lá no jardim: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o Senhor, Ele requer obediência. O Senhor não quer que você entregue a sua vida e que você viva por Ele, com Ele, por uma obrigação, mas Ele quer que você faça por amor e por obediência. O Senhor, Ele requer da sua vida que você viva este amor em obediência. Ele requer que você viva este Evangelho obedecendo e vivendo em obediência à sua palavra, às suas sagradas Escrituras. Lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, Deus vai dar uma resposta e vai dizer ao povo, antes dele entrarem na terra prometida, o que ele queria que o povo fizesse. Coloca lá para mim, Deuteronômio 15, versículo 11. Deus, Ele dá àquele povo, antes dele entrar na terra prometida, o que Ele queria que aquele povo vivesse e fizesse. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, te ordeno livremente,
abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado e para o pobre na tua terra. Deus diz e ordena ao seu povo: sempre haverá os pobres, mas estenda as suas mãos para o necessitado e para o pobre, aquele que precisa. Deus dá uma ordenança ao povo de Israel, e o povo de Israel não consegue viver. Deus dá uma ordenança ao povo de Israel, e quando nós olhamos para as Escrituras e para a palavra, nós vimos que o povo não obedece o mandamento do Senhor. Mas o tão interessante e lindo, que o que acontece é que o Espírito Santo desce sobre aquela igreja, e eles conseguem cumprir o que o Senhor tinha ordenado àquele povo, para viver em comunhão, para viver e para atender os necessitados. Deus não mudou, o Senhor permanece o mesmo. Deus não mudou, Deus ele é imutável, ele não muda, as suas ordenanças continuam as mesmas. Mas o povo decidiu viver a sua vontade. O povo decide viver o seu eu, a sua conquista, o seu reconhecimento. O povo decide viver como Adão e Eva decidiu ser igual a Deus. Porque a serpente diz para Eva: não, se comerdes deste fruto, você se tornará igual a Deus. E ela, olhando para aquele fruto, viu que era agradável aos olhos, cobiçou e decide comer o fruto. Às vezes dizemos e reclamamos de Adão e Eva, dizendo que quando chegar lá no céu eu vou ter uma conversa com eles, vou falar com eles, o porquê eles fizeram isso. Mas se nós olharmos para dentro de nós, todos os dias, às vezes escolhemos comer o fruto. Se olharmos para dentro de nós, para as nossas atitudes, para as nossas decisões, todos os dias, buscamos ser igual a Deus. Buscamos ter o reconhecimento, ser agradecidos. Todos os dias das nossas vidas, o inimigo nos oferece diversas coisas para viver e para fazer. E muitas das vezes, muitos têm caído na tentação do inimigo. Vimos em nosso culto falando sobre Cristo Jesus, que foi levado ao Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. Nós vimos também no texto a qual Jesus responde a Satanás com a palavra, mas Satanás também responde a Cristo Jesus na palavra. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar ter intimidade com Cristo Jesus e com a palavra, e obediência com a palavra dele. O Senhor nos chama para viver em amor. O Senhor nos chama para viver um amor de coração, um amor verdadeiro, um amor a qual Ele chama o seu povo antes disso tudo acontecer, há milhões de anos atrás. Ele chama o seu povo a viver este amor, mas o povo decide se engrandecer. O povo decide dizer: eu sou um povo escolhido, eu sou um povo que possui a lei do Deus vivo, eu não sou qualquer um. E começa a desfazer daqueles que Deus queria salvar e queria também ser Deus deles. Deus, Ele chama o seu povo para ser o seu povo, para que eles anunciassem o seu Deus, mas eles decidiram guardar o seu Deus para si. Eles decidiram fazer: não, Deus é meu, não é seu, eu tenho Deus, eu que sou grande, eu que tenho, eu que possuo. E muitas vezes em nossas vidas agimos de igual modo. Muitas vezes na caminhada das nossas vidas
agimos deste modo. Não, eu possuo Deus. Quem não possui, não estou preocupado. A salvação é individual. Estou nem aí não. Não, pastor, eu preciso preocupar comigo. Se eu vou para o céu, agora sim, os meus amigos vão para o céu, eu não estou preocupado não. Pelo contrário, meu irmão, por você ter achado Cristo Jesus em sua vida, por você ter achado este amor que te constrange, você deve pensar: meus amigos precisam desse amor, meu filho precisa desse amor, minha esposa precisa desse amor, os meus filhos precisam desse amor, os meus amigos do trabalho precisam desse amor. Jesus te salvou para que você sofra este amor e diga: não, eu não posso deixar que os meus se percam. Por isso Paulo vai dizer: Senhor, se possível for, risque o meu nome da vida, mas salve todos aqueles judeus, todo o meu povo. Paulo vive todos os dias angustiado pelo seu povo, aquele a qual Deus deu a sua lei, a qual Deus deu a sua palavra. Paulo vive angustiado que o seu povo seja reconheça Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Paulo vive este amor, e às vezes nós pouco nos importamos com quem está perdido. Às vezes nós preferimos passar de largo do que estender a mão para aquele que está caído. Preferimos apontar o dedo e colocar o dedo na ferida e acusar e dizer: a culpa é sua, você não deveria ter feito isso, você fez aquilo outro. Ao invés de estender a mão e tomar pela mão e sarar-lhe as feridas e cuidar. É muito fácil apontar o dedo. Difícil é você demonstrar o amor sacrificial. É muito fácil você dizer: fulano está caído porque escolheu coisas erradas na sua vida. Mas difícil é você ir lá, abraçar ele e dizer: você estava sozinho, mas hoje Deus me colocou para estar contigo, para caminhar contigo, e para onde você vai eu irei, e para onde você for eu também estarei. Eu estou contigo para que você se recupere, para que você mude de vida. É este evangelho que Jesus nos chama a viver. Não é um evangelho de mentira, não é um evangelho de conquista, não é um evangelho de que eu voltei e você, se não tiver, o problema é seu. Não. É um evangelho de se preocupar. Será que meu irmão já almoçou? Será que meu irmão já tomou café hoje? Será que tem alguém da minha igreja precisando de uma ajuda? Será que tem alguém que precisa de um abraço, de um carinho, de um consolo? É esse amor que Cristo nos chamou para viver. É isso que Cristo Jesus te chamou para viver e para fazer. Irmãos, quando olhamos para a igreja de Cristo Jesus e vemos as atitudes que muitas pessoas têm tomado e têm vivido, desculpa lhe dizer, mas não tem noiva para Cristo Jesus buscar. Se a igreja do Senhor não se converter dos seus maus caminhos, não se voltar para Deus, não terá noiva para Jesus voltar naquele grande dia. Precisamos viver verdadeiramente este amor. Precisamos viver o amor que Cristo Jesus nos chamou para viver. E ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Ninguém naquela igreja dizia ser seu aquilo que possuía. Muitas pessoas têm brigado e dito por causa de 10% do dízimo, mas aquela igreja abria mão dos 100% por Cristo Jesus. Aquela igreja estava abrindo mão dos seus bens, daquilo que muitas pessoas lutam e batalham para possuir. Pessoas dão as suas vidas, passam por cima dos outros
As pessoas estavam abrindo mão de tudo por causa de Cristo Jesus. As pessoas daquela igreja entenderam que o que eu tenho, o que eu possuo, não é meu. Eu sou mordomo de Cristo Jesus. Foi Ele quem me deu. Foi Ele quem me deu, e se Ele tiver que tomar, eu vou ficar em paz, pois eu sei que Ele é fiel e poderoso para realizar e para nos dar 100 vezes mais do que pedimos ou pensamos. Aquela igreja não estava preocupada se iria perder, não estava preocupada se eu tenho e você não tem. Não, eu tenho uma família, eu não posso abrir mão disso. Eu tenho uma família, eu tenho para sustentar. Não, meu dinheiro quase não dá. Eu não posso fazer. Eu não posso agir. Aquele povo não estava preocupado com os seus bens. Aquele povo entendeu. Mais vale viver com Cristo Jesus. Mais vale ganhar a vida eterna do que ganhar o mundo inteiro. Mas o que temos vivido hoje, pessoas têm decidido ganhar o mundo. Pessoas têm decidido ser e ter e conquistar. Queridos irmãos, lamento em lhes dizer, Salomão vai nos dizer que é como correr atrás do vento. O caixão para a terra a qual tu vai, você não levará nada deste mundo. Nada que você perdeu a sua vida, a sua saúde, o seu tempo para conquistar, você levará deste mundo. Nada daquilo que você luta e batalha para ter e para conquistar, você levará desta terra. Aquela igreja entendeu que era mais importante viver o amor. Era mais importante viver Cristo Jesus, viver o Evangelho. Eu não estou te dizendo que você, a partir de hoje, tem que vender a sua propriedade, vender a sua casa, largar o seu emprego. Não. Mas eu estou te dizendo que o que é mais importante na sua vida é o seu irmão. O mais importante do que o seu carro, o seu dinheiro, a sua casa, é ter vida em comunhão com seus irmãos. Mais importante do que qualquer riqueza é viver em comunhão, é viver o amor de Cristo Jesus. Pessoas têm usado pessoas e têm amado coisas. Vivemos num mundo onde pessoas têm usado pessoas e têm amado coisas. Os papéis têm se invertido. Pessoas têm amado ter, têm amado possuir, têm amado o seu carro, mas estão pouco importando com pessoas. Pessoas que falam quando alguém entra na frente: ele vai amassar o meu carro. Não está preocupada se vai atropelar ou se vai acabar com a outra vida, mas está preocupada com o seu bem material. Ah, se eu bater em alguém, meu carro vai amassar. E a pessoa está mais preocupada com o bem material do que o que é aquele que está à sua frente. Por isso aquela igreja vivia o propósito, e ninguém afirmava ser seu alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Quer desfrutar dessa graça? Quer viver a graça de Cristo Jesus na sua vida? Quer viver a imensa graça de Cristo Jesus, a graça abundante de Cristo Jesus? Viva em amor. Viva o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus vai dizer lá em Mateus 22, 36 a 40, sobre o resumo dos mandamentos. Os judeus tinham 613 preceitos, a qual era a lei do
a qual eles guardavam, os judeus guardavam esses preceitos, esses 613 preceitos, que era a lei do Senhor guardada. E o Senhor diz lá em Mateus 22, 36 e 40, sobre o resumo de todos esses preceitos, sobre o resumo de tudo isso que eles falavam, que eles ditaram a respeito da lei mosaica. Que diz assim: o homem pergunta a Jesus: mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Às vezes, queremos ser santos, queremos ler, jejuar, orar, queremos fazer diversas coisas, mas deixamos de amar o nosso irmão como nós mesmos. Queremos ser conhecedores, dizer eu sei, eu faço, eu aconteço, eu tenho intimidade, mas deixa de amar o seu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando você sente fome, você não vai lá e faz algo para você comer, ou procura algo para você comer. Quando você acha que você não está bem arrumadinho, você não vai lá e compra uma roupa melhor, um sapatinho melhor. Quando você vê e fala assim: eu não estou enxergando bem, você vai lá no médico, pede para fazer um exame, para botar um óculos. Mas você não escolhe qualquer óculos, você fala assim: não, tem que escolher o que eu vou ficar bonito, porque eu preciso usar sempre. Então tem que ser um que eu olhe e fale assim: poxa, eu estou bonito. E porque quando nós vamos doar, nós doamos o pior? Porque quando nós vamos doar, nós procuramos o pior papel higiênico, o pior sabonete, o pior que tem lá no mercado. E às vezes não doamos aquilo que nós mesmos não comemos. Talvez o que as pessoas têm dado não é nem o papel higiênico que você bota na sua casa. Não, lá em casa é só aquele folha dupla. Mas para o meu irmão não tem problema não, ele não tem nada. Uma folha simples está bom. Para quem não tem nada, né, irmão? Está bom demais. Foi esse amor que Jesus te chamou para viver? Foi esse amor que Jesus te chamou para viver? Jesus te chamou para viver, amar o seu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você faz por você, faça pelo seu irmão. Aquilo que você quer para você, faça para o seu irmão. Aquilo que você quer na sua vida, faça para o seu irmão. É esse amor de Cristo Jesus. É esse amor que Ele nos chama a viver. É esse amor que Jesus nos chama para viver e para caminhar. Quer ser imerso na graça de Cristo Jesus? Quer ser imerso pelo poder de Cristo Jesus? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Paulo vai dizer: o maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: você quer demonstrar que você me ama? Obedeça aos meus mandamentos. Você quer demonstrar que você me ama? Obedeça aos meus mandamentos. E quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, quando eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer, o meu mandamento simples ame uns aos outros. Eu demonstro que eu amo a Jesus, a Deus, quando eu amo o meu irmão. Eu demonstro que eu amo o meu irmão quando eu amo a Deus. Não tem como você separar e distinguir. Não tem como você dizer eu amo a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, não tem como você dizer eu amo a Deus e aborrece o seu irmão. Porque como pode você amar a Deus que você não vê e odiar o irmão a qual você vê? Não tem como distinguir o seu amor por Deus ao amor ao irmão.
O amor que Cristo quer que você viva e demonstre para Ele é amar uns aos outros. Não tem outro modo, não tem outro jeito. Ah, pastor, mas você não sabe quem é o meu irmão. Ah, irmão. Ah, mas você não sabe o que eu passo, pastor. Jesus amou até a morte de cruz. Jesus amou até a morte de cruz. A pior das mortes que existia naquela época. A morte mais constrangedora. Judeus não aceitaram a Cristo Jesus, pois eles não podiam acreditar num filho de um Deus vivo morrer numa morte de cruz. O Evangelho não era aceito, porque a vergonha da cruz não permitia eles acreditarem em Cristo Jesus. Existe mais vergonha você amar o seu irmão do que Cristo Jesus fez por mim e por você? Tem algo que seu irmão está fazendo contra você que é pior do que morrer na cruz do Calvário? Tem algo? Jesus nos chama para viver aquilo que Ele viveu. Ele não te chamou para viver algo que Ele não viveu. Jesus te chama para viver aquilo que Ele viveu. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele negou a si mesmo. Ele se esvaziou de toda a sua glória e foi fiel até a morte, morte de cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E sendo igual a Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele negou a si mesmo. E Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias. Jesus tomou a cruz por mim e por você. Jesus se fez imundo por mim e por você. Aquele que não teve nenhuma transgressão, aquele que não teve um erro, que não pecou, tomou no meu e no seu lugar o meu pecado e o seu pecado e morreu em morte de cruz. Talvez por aí você vai ouvir um evangelho que vai dizer: não, Cristo Jesus morreu por você e você não precisa fazer mais nada por isso. Não, você precisa morrer todos os dias, tomar a sua cruz todos os dias. É você morrer todos os dias para o seu eu, é você morrer todos os dias para que o nome do Senhor seja engrandecido, é você morrer todos os dias para que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Por isso Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga. Quer servir a Cristo Jesus? Negue-se a si mesmo. Quer servir a Cristo Jesus? Tome a sua cruz todos os dias. Talvez por aí você vai achar alguém que vai dizer: não, o Senhor quer te coroar, o Senhor quer botar na sua cabeça uma coroa, você é o mais importante. O Evangelho que Cristo Jesus pregou e que Ele viveu e Ele nos chamou para viver é o Evangelho de renúncia. É o Evangelho de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quer viver imerso nessa graça? Negue-se a si mesmo. Quer viver imerso sobre o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quer viver o verdadeiro Evangelho? Quer viver como aqueles homens de Deus viveram? Viva como aqueles homens viveram, negando o seu eu. Pois não existe nenhuma necessidade entre eles. Aquilo que Deus diz a seu povo lá em Deuteronômio, eles conseguiram cumprir. Não existia nenhuma necessidade entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Não haviam necessitados. Aquilo que o Senhor ordenou ao seu povo, a igreja cumpriu. A igreja
sendo imersa pela graça, pelo Espírito Santo, primitiva, consegue viver. Por isso, eles vendiam e traziam os valores que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles decidiam viver o amor e cuidar um dos outros, olhar para a necessidade dos outros, olhar para os nossos irmãos e olhar para a necessidade dos outros. Era isso que eles faziam. Mas o homem decide fazer um espelho para se olhar, para se contemplar, para olhar para a sua necessidade, para o seu erro. Vivemos num mundo onde as pessoas talvez estão com o dente sujo e as pessoas preferem rir do que dizer: olha, tem um negocinho aí no seu dente. Pessoas preferem fazer da pessoa chacota do que ajudar. Pessoas preferem fazer a pessoa ser ridicularizada no meio do povo do que chegar lá perto e falar assim: ó, o zico da sua calça está aberto, ó, tem uma sujeira no seu dente, seu cabelo está todo em pé. Preferem caçoar do que viver simples coisas do Evangelho. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Qualquer um que havia necessidade. Qualquer um que precisasse. Não era: esse aqui é meu amigo melhor, aquele que gosta, que está sempre na minha casa, então esse eu vou ajudar. Não. Era qualquer um. Era qualquer um que precisasse. Não, eu só vou ajudar aqueles que são da minha casa. Não, é meu parente, eu me preocupo. Não é, eu fecho meus olhos e faço assim, de olho fechado. Era qualquer um que havia necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aquele homem era conhecido como filho da consolação. Ele era conhecido pelo amor de Cristo Jesus. Ele era conhecido por abraçar aqueles necessitados e ajudar. Por isso ele era filho da consolação. E foi isso que Jesus te chamou para viver. Jesus te chamou para ser Barnabé. Jesus te chamou para ser Barnabé, para ser filho da consolação. Jesus te chamou para você acolher os seus irmãos, para você acolher o seu irmão em amor, para você viver este amor sacrificial que Ele mesmo viveu por mim e por você. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver este amor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver esta unidade como igreja do Senhor. Amém. Poderoso